Para entender a atração, é necessário entender primeiro como funciona o nosso corpo. O ciclo menstrual é mais do que apenas sangrar. Ao compreendermos como o nosso corpo funciona, conseguimos não só prevenir com maior eficácia uma gravidez, como entender tudo o que é controlado por este ciclo. O sono, a fome e a atração sexual são exemplos das consequências físicas destas alterações hormonais. É importante referir que nem sempre é fácil falar sobre o ciclo menstrual e tudo o que o envolva. Sair da sala de aula com um penso higiênico na mão, tirar dúvidas ou simplesmente pedir ajuda pode ser um desafio. É por isso que é necessário normalizar algo tão natural quanto existir. Faz parte de nós e por isso é importante. O uso de métodos contraceptivos hormonais é cada vez mais comum em idades cada vez mais precoces. Com a sua emergência, emergem também questões e relevância científica. Um dos principais dilemas nos últimos tempos foi a possibilidade da pílula ser cancerígena. É uma forte afirmação, que precisa de ser devidamente respondida. Sendo assim, reunimos-nos com a professora doutora Patrícia Rodrigues de modo a desmistificar a dúvida. É mito, como se costuma dizer agora, se é verdade ou mito, é mito. Eventualmente, se a pessoa já for propícia ou já tiver a propensão para ter um cancro hormonal, sim, a pílula vai ajudar, mas não é a pílula que o vai provocar. Portanto, em geral, a pílula até está comprovado que a toma da pílula protege do cancro do endométrio e do... Não é que tenha que estar sempre a fazê-lo, mas ajuda. Todas as mulheres que tomam a pílula ficam um pouco mais protegidas, entre aspas. Porque depois, obviamente, hoje em dia já se sabe que muitos cancros têm origem genética e os genes depois funcionam todos de maneira muito diferente. A atração sexual é influenciada pela fase do ciclo menstrual. Isto porque existem diferentes níveis hormonais ao longo de cada fase. Será que a pílula pode influenciar a nossa vontade sexual? A nossa libido feminina acaba por estar um pouco relacionada com a nossa fase de ovulação. E se a pílula impede, algumas pílulas impedem a ovulação, nem todas o fazem, há outras que só impedem o espessamento. Eventualmente aquelas que impedem a ovulação poderão influenciar e a pessoa ficar com menos líbido. Eu costumo, nas aulas que dou, falar um bocadinho nisto, que é, não sei se vocês viram ou se estão familiarizados com um episódio que é o Dr. House. E era um episódio sobre a pessoa em questão tinha outra doença qualquer, mas eles descobriram aí que era uma modelo, supermodelo de moda, que depois eles descobriram que era um homem e ela nunca tinha sequer percebido isso. We found a tumor. She has cancer? Technically, no. So it's not cancer? No, it's cancer, but he has cancer. On his left testicle. I don't have testicles. She's not a guy. His DNA says you're wrong. Frogs and snails and puppy dog tails. You've got male pseudo-hermaphroditism. See, we all start out as girls, and then we're differentiated based on our genes. The ovaries develop into testes and drop. But in about 1 in 150,000 pregnancies, a fetus with an XY chromosome, a boy, develops into something else. Like you. Your testes never descended because you're immune to testosterone. You're pure estrogen. Which is why you get heightened female characteristics. Clear skin, great breasts. The ultimate woman is a man. E é interessante o conceito de a mulher perfeita, ou o nosso modelo de mulher ideal hoje em dia, ser um homem. E é um homem porquê? Porque acaba por não ter... o que é que aconteceu? Ela, ou ele, não tinha, geneticamente é um homem, porque é XY, mas fisicamente é uma mulher.
porque tem não tem um receptor para a testosterona. Então, ou seja, não vai, os testículos não vão descender para o escroto, não vão preencher os testículos, não é? No fundo, a parte escrotal, vão ficar cá em cima, na zona onde estão os ovários, porque inicialmente o ovário e o testículo são a mesma coisa e, havendo alguma falha, todo o nosso sistema está programado para preparar como se fosse uma mulher. Mas, na verdade, é um homem. Então, provavelmente, essa mulher nunca vai perceber, porque não sabia, porque não viu antes, não sabe, que o clitóris dela é um bocadinho mais comprido do que o normal. Porque era suposto ser um pénis, mas não é. E todo o sistema urinário funciona lindamente, tudo faz exatamente da mesma maneira. Só que depois não vai ter menstruação, obviamente, mas o que acontece é, e era relacionado com essa pergunta, vai ter a pele super espetacular, porque tem testosterona e estrogénios ali a funcionar como se fosse um homem, e vai ter um bocadinho de peito, mas não em exagero, e depois vai ter toda a tonificação muscular que um homem costuma ter, mas no corpo de uma mulher. Então também nunca vai ter as ancas muito largas e vai, parecer aquilo que é o nosso conceito hoje em dia de mulher ideal, que é alta, assim delgada, com um bocadinho de peito, mas sem o resto. Outra questão ultimamente levantada é a possibilidade da pílula, aparentemente, enganar o cérebro a entender que o corpo está grávido. Terá isto algum fundamento? Após a ovulação, há a formação do corpo amarelo e com isso há a produção de muita progesterona. E pílulas que vão induzir a não ovulação é mais ou menos o que acontece quando há uma implantação, não é? Tipo uma gravidez e, portanto, a coisa, em termos ováricos, vai parar por ali e vamos ter sempre o corpo amarelo alto e sempre uma produção de progesterona alta. Então, é uma pílula à base de progesterona. Acaba por estar assim. Mas essa pílula também vai dar muito sono, a pessoa fica muito cansada e aí sim pode perturbar, não é ter perturbações mentais, mas o nosso cérebro fica assim cansado e baralhado, tipo, estamos sempre bem dispostas, mas há coisas que não vale a pena perguntarem porque o cérebro não vai funcionar para isso. As outras pílulas que funcionam à base de não haver o espessamento do endométrio ou a preparação para a recepção embrionária já são um bocadinho diferentes e aí há a ovulação na mesma. Então não vai haver tanto essa ideia de estar grávida. Se alguém tiver relações sexuais desprotegidas e não deseja uma gravidez, é aconselhado que tome a pílula do dia seguinte. No entanto, apesar do conhecimento geral deste método contraceptivo em emergências, frequentemente não são divulgadas as suas intensas consequências físicas. A pílula do dia seguinte, que é algo... Isso é que é a pior coisa que vocês podem fazer. Era isso que queríamos... Sim, a toma da pílula do dia seguinte poderá ser muito importante, ou se o quiserem fazer uma vez na vossa vida, eventualmente, mas não tenham isso presente como algo que pode ser feito, porque isso sim, isso dá cabo da vossa reserva ovárica e dos vossos ovários e das vossas... se fizerem muitas vezes. Bem, pois provavelmente vão ter alguma dificuldade em engravidar a seguir. Portanto, se puderem não fazer, é muito bom. Eu, além de dar aulas aqui na Lusófona, sou embriologista numa clínica de fertilidade e tenho alguns pacientes cujo problema de infertilidade começa-se agora a descobrir que está relacionado com isso. E o que acontece, a maior parte, ou o que é comum a todas as senhoras que fizeram mais do que uma toma, na sua juventude, e aqui, vejam, eu não estou a julgar ninguém, estou só, se calhar até é algo que ainda não se sabe, ou que já se sabe, mas que não tem uma alternativa e, portanto... Mas se vocês conseguirem divulgar, a pessoa consegue pensar um bocado antes e não
se colocar na situação de que te precisa da toma da pílula do dia seguinte. Porque o que elas têm todas em comum é uma falha da reserva ovárica muito cedo. Quer dizer, uma pílula do dia seguinte é, sei lá, 1000 vezes mais forte do que a pílula que se toma regularmente. E eu penso que aquilo até tem algumas coisas mais ou menos abortivas, no fundo. Deve de ir muito à parte do endométrio, muito na parte do útero também, e obviamente está a ir à parte dos ovários e da reserva. Ou faz uma descarga muito grande e depois atrapalha tudo, não sei. Mas tudo isso, no fundo, acaba por estar relacionado também um pouco com o nosso sistema circulatório. Se nós pensarmos que a ovulação acaba por ser também, e a implantação, uma reação imunitária, ou implica uma resposta imunitária do nosso corpo, e depois isso de alguma maneira estará relacionado da mesma maneira como vocês sentiram e veem a nível de tromboses e problemas de circulação. Vai, com certeza, se estamos a pôr uma coisa que está 1000 vezes aumentada, portanto, a probabilidade todas as probabilidades da pílula, os efeitos secundários aumentam exponencialmente, não é?